Nós vamos falar da CPI, uma CPI que de fato está funcionando, que é a CPI da Águas de Teresina. Natanael Souza. Hoje, o primeiro convidado prestou depoimento? Prestou depoimento, Douglas, o ex-presidente da Arset, Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais, que retorna a uma casa que conhece bem. O coronel Edivaldo Marques foi vereador por 2 mandatos, presidiu a Câmara Municipal e hoje esteve na condição lá de depoente na CPI da Águas de Teresina, CPI que investiga a atuação da concessionária Águas de Teresina, aqui na capital, cobranças abusivas e uma série de problemas que marcaram o início de 2025. Aquela questão da taxa de esgoto, a buraqueira na cidade deixada pelas obras de saneamento. Então, é o primeiro depoimento dessa CPI que busca responsabilizar e identificar os culpados, né, pela crise no abastecimento de água, a questão relacionada também a cobranças abusivas. E quem esteve por lá? O ex-presidente da Arset, que era presidente da Arset entre 2017 e 2020. 2017, época em que o contrato foi assinado com a concessionária Águas de Teresina. Nós estivemos por lá, acompanhamos os detalhes em uma reportagem. Edivaldo Marques foi o primeiro nome a prestar depoimento na CPI da Águas de Teresina. Durante a oitiva, o ex-presidente da Arset apresentou detalhes sobre o processo de assinatura do contrato de subconcessão dos serviços de água e esgoto na capital. É importante esclarecer que o papel da agência é regular e fiscalizar o contrato de subconcessão e o contrato de programa. E nesse sentido, nós estivemos ali trabalhando por 4 anos, não só fazendo a fiscalização e a regulação administrativa financeira do contrato, mas também a parte técnica do contrato. O ex-presidente da Arset também respondeu questionamentos dos vereadores sobre a fiscalização dos serviços da concessionária durante o período de sua gestão à frente da agência. A agência de regulação não pode mudar a legislação. Então, no momento em que foi autorizado se fazer uma licitação para subconceder os serviços de água e esgoto na zona urbana de Teresina, foi lançado um edital, teve uma empresa vencedora, essa empresa vencedora assinou um contrato, assinando esse contrato, iniciou a prestação de serviço. E é nesse momento da assinatura do contrato é que entra a agência de regulação fazendo não só a regulação, mas a fiscalização de todos os serviços que o contrato realmente impõe como atribuição à subconcessionária. As reuniões da CPI acontecem sempre às quartas-feiras. A próxima oitiva já está marcada. O depoente será o atual presidente da Arset, Edson Mello. A expectativa é que o relatório final seja apresentado em até 4 meses. Já fizemos uma fase documental, já temos muito documento para ser analisado e agora a gente começou as oitivas. Eu acredito que daqui a 4 meses a gente já tem um relatório final. São várias oitivas, uma oitiva por semana. Bom, Natan, a sua avaliação, você que esteve lá, acompanhou tudo, foi um depoimento produtivo, no sentido de acrescentar alguma informação, algum detalhe que possa ajudar na CPI? Bom, Douglas, a importância da presença de Edivaldo Marques na CPI é que, de fato, ele era o gestor da Arset na época em que o contrato foi assinado, no início desse contrato. Ele fez, inclusive, uma explanação. O coronel Edivaldo Marques é alguém que tem um perfil bastante técnico, né? Apresentou aos vereadores, inclusive, detalhes da legislação, da forma que esse contrato foi pactuado, mas deixou claro, né, que o trabalho da Arset era focado na fiscalização do cumprimento do que era estabelecido em contrato. Ele disse que a agência não tinha, à época, ali, poderes, inclusive, para participar dessa discussão da formatação do contrato, né? As cláusulas que são consideradas abusivas, essas outras questões relacionadas à prestação de serviço que não passaram efetivamente pela Arset, que passou a ter essa responsabilidade somente após a formatação, a assinatura do contrato. A Arset passou a fiscalizar o cumprimento daquilo que estava formalizado em contrato. Então, quer dizer, Natan, é importante essa informação que o Natan trouxe, porque é o seguinte, o que o coronel Edivaldo Marques disse é o seguinte, olha, eu presidi a Arset, mas a Arset não tinha, à época, poder para participar da formatação do contrato. Os técnicos da Arset, ou seja,
não, apontar aqui uma cláusula que é abusiva, apontar aqui um exagero, ou então que faltou incluir isso aqui para proteger determinada categoria. Nada. A ACET não participou da formatação do contrato. Nada. Então, ele disse, olha, não tinha participação. Depois da assinatura do contrato, aí a ACET passou a funcionar. Mas aí ela passou a fiscalizar o que tinha sido já implementado, o contrato. Sim, que estava estabelecido em contrato, né? Inclusive as metas, a prestação do serviço, a própria questão relacionada também ao período de transição, né, da subconcessão. O presidente da ACET também foi questionado lá pelos vereadores sobre os motivos, né, que levaram esse contrato a ser inicialmente formatado apenas para a área urbana de Teresina. Né? Vale lembrar que a Águas de Teresina assumiu somente a área urbana. Quer dizer, o grupo assume agora também a área rural. A área rural agora em 2021. Mas essa empresa que se chama Águas de Teresina, digamos, esse braço da empresa maior, é só área urbana, né? Só a área urbana de Teresina. Então, o coronel Edivaldo Marques tem um perfil bastante técnico e, de certa forma, ajudou os vereadores, né, nessa fase de depoimentos a entenderem melhor toda essa dinâmica, a formatação, as responsabilidades de cada um dos entes. Ele apontou, Natan, na opinião dele, mas ele apontou algum absurdo que ele julga, ou absurdos que ele julga existirem no contrato? O coronel, eu até questionei o coronel Edivaldo Marques se ele avaliava que existe a possibilidade de repactuar, de rescindir ou repactuar esse contrato. O coronel deixou claro que existem algumas cláusulas, alguns pontos que são polêmicos, que desde a época lá que foi assinado já existia essa discussão, mas que de fato não cabia à ARCET, né, esse processo de buscar, né, rescindir ou fazer mudanças contratuais. Né. O fato é que, então, o depoimento do coronel Edivaldo Marques foi mais nesse sentido até de rememorar, né, todo aquele cenário lá de 2017. Aí o detalhe é que na próxima quarta-feira, a segunda oitiva... É só quarta? Todas as quartas, né, após a sessão plenária, as reuniões da CPI da Águas de Teresina. Na próxima quarta-feira, o convidado a prestar depoimento é o atual presidente da ARCET, Edson Mello, que assumiu no início do ano, diante desse cenário de, inclusive, muitos questionamentos. Você lembra bem daquela taxa que passou a ser cobrada aqui na capital, taxa de esgoto. Mudou do coronel Edivaldo Marques para o ex-vereador Edson Mello. Mudou no sentido de que a ARCET ganhou mais autonomia para fiscalizar esta ou aquela situação, ou continua, em termos de atribuições, a ARCET do mesmo modelo que era quando o presidente era o coronel Edivaldo Marques? Então, a mesma coisa? Continua no mesmo modelo, né? Edivaldo Marques assumiu a ARCET entre 2017 e 2020, após o Edivaldo Marques, Adolfo Nunes. Foi um dos primeiros, né? Ele assumiu no segundo mandato do ex-prefeito Firmino Filho. Já na gestão do doutor Pessoa, a ARCET passou a ser comandada por Adolfo Nunes, naquela saída da Secretaria de Governo para a ARCET, e agora Edson Mello, ex-vereador de Teresina, assume a ARCET, que tem esse papel de fiscalizar e regular os serviços públicos municipais. E aí não só a questão da água e esgoto, mas também iluminação pública, limpeza urbana, todos os serviços que são de responsabilidade do município são regulados pela ARCET, que apesar de ser uma agência que cuida de várias áreas da gestão municipal, regula, fiscaliza, tem uma atuação tímida. Eu, pelo menos, acho também, Natan, muito tímido. Possui uma atuação tímida, né? Apesar de possuir um corpo técnico, né, bem capacitado. Tem a delimitação das áreas para fiscalizar, como deve fiscalizar, eu acho muito tímido. Mas tem uma atuação tímida, isso até é uma questão da forma em que ela foi formatada, né? Não há muito espaço para uma atuação mais efetiva dos gestores que passam pela ARCET, a não ser esse papel de fiscalizar e regular. Né? Será que não seria o caso, depois, de discutir uma reformulação na Constituição da ARCET, dando mais poder para fiscalizar, englobando mais mecanismos que possibilitam a ARCET ser mais... Então, acho que essa é uma discussão. Alternativa. Natan, obrigado. Natan volta daqui a pouco na política do dia para a gente continuar falando de CPI. A gente está falando de uma CPI, por enquanto, de uma não CPI. Ainda agilizando, tentando agilizar o processo para... E só antecipando aqui, daqui a pouco nós vamos falar, viu, Douglas? Mais uma das sessões mais rápidas da história da Câmara Municipal. Mas tem uma rápida aí que não é super
5 segundos Mas a de hoje entrou no ranking aí, no viu? top 10, né?